Olá, amados irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa EBD.3, a nossa escola bíblica discipuladora, dinâmica e digital. Hoje nós iremos falar de vida vitoriosa como filhos de Deus. Iremos falar um pouquinho de identidade e propósito. Nós iremos dividir a nossa aula em 5 blocos. E nesse primeiro bloco introdutório, nós iremos falar um pouquinho sobre a identidade de filho, qual é o nosso propósito como filhos de Deus. E iremos também falar a diferença entre escravo, servo, filho e o que somos diante do nosso Pai eterno. E eu gostaria de iniciar o nosso estudo com um texto que está em Gálatas, capítulo 4, versículo 7, que assim diz: assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos de Deus, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Meus amados, quando nós nos tornamos parte da família de Deus, nós deixamos de lado uma vida segundo a nossa vontade. É como se nós jogássemos a nossa vontade no lixo, fora, abandonamos o nosso eu, o nosso querer e deixamos que Deus, através do Teu Santo Espírito, faça a morada em nós e nos guie conforme o Teu querer, a Tua vontade e nos mostre qual é o Seu propósito na Sua obra. E o interessante, irmãos, que Jesus, quando Ele caminhava com os seus discípulos, Ele chamou os seus discípulos para segui-lo, depois Ele ensinou os seus discípulos e, por fim, Ele comissionou cada um dos seus discípulos para uma grande missão. Então, numa vida com um propósito, o chamado de Jesus para a nossa vida é segui-lo, aprender com Ele e se revestir desse chamado, desta convocação que é anunciar o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação. E é interessante que esse chamado está lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, que assim diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E na caminhada de uma vida com propósito e identidade de filho, nós precisamos compreender quais são os elementos, os pressupostos elementares para que possamos entender, compreender a vida cristã. O primeiro pressuposto, de uma forma bem simples e objetiva, é descobrir quem somos. Quem somos diante de Deus? Será que nós somos escravos de Deus? Será que nós somos servos no sentido de empregados de Deus? Ou será que nós somos filhos de Deus? Então precisamos descobrir quem somos e identificar o nosso propósito. E quem somos? Ou melhor, quem é você para Deus? Será que você é escravo, como já havia falado? Será que você é servo ou empregado de Deus? Ou será que você é filho de Deus? No seu comportamento, no seu dia a dia hoje, na sua percepção da figura de Deus, o que é Deus para você? Deus é o seu proprietário? É o seu senhorio? Ou é o seu pai? Então vamos falar um pouquinho sobre a figura do escravo. Antes que você responda a esta pergunta, esta indagação, o que seria o escravo?
De uma forma bem objetiva, o dicionário diz: escravo é o indivíduo que encontra-se privado de sua liberdade, sendo submetido à vontade de outrem, à vontade do seu senhorio ou do seu dono, definido como propriedade. O escravo, na verdade, ele é propriedade de alguém. Esse é o conceito de escravo. E Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, ele diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Então nós vemos que, à luz da Bíblia, ser escravo é você estar privado da sua liberdade. É você estar com uma sentença declarada. Você já não é livre. Alguém é dono da sua vida. E nós não podemos atribuir isso a Deus. Porque, na verdade, Deus não é o dono da nossa vida, não no sentido de somos escravos dele. Nós iremos ver o que é Deus para nós. Ele é o dono, o Senhor da nossa vida? Sim, mas não no aspecto, não sobre a perspectiva de Senhor e escravo. Porque a escravidão, ela vem do pecado. Não é verdade? Como o texto mesmo disse. E os objetivos de Satanás em tornar uma pessoa escrava são esses: manter prisioneira em vícios ou hábitos pecaminosos. Esse é o primeiro objetivo. Realizar trabalhos fatigantes que nunca dão frutos. E aqui eu coloco a vida de muitos crentes que se colocam nessa condição de escravos, que não entenderam o plano de Deus, a paternidade de Deus na sua vida, e se colocam desta forma, realizando trabalhos, achando que com isso vai agradar ao Senhor, realizando obras que nunca vão dar frutos. E na verdade isso é uma mentira do diabo, é uma enganação. Outro objetivo de Satanás é roubar a esperança de que há liberdade além dessa prisão em que ele vive. Na verdade, as pessoas que estão nessa condição, elas não têm uma esperança de liberdade. Elas se sentem já condenadas e só espera o fim. Por fim, fazer acreditar que merece estar nesse cativeiro infeliz e perpétuo. Então esses são os objetivos do diabo, esses são os objetivos de Satanás. Mas na verdade, o que Deus quer para nós não é nada disso. E ele nos ensina isso lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 23, que assim diz: fostes comprados pelo mais elevado preço e não vos torneis escravos de homens. Então esse é o conselho do Senhor para nós, que não venhamos nos tornar escravos de homens. Então nós falamos aqui da figura do escravo e compreendemos que nós, em relação a Deus, nós não somos escravos de Deus. Apesar de Deus ser o nosso Senhor, o dono da nossa vida, mas não sobre a perspectiva de sermos escravos dele. E o que somos então? Será que nós somos servos do Senhor? Vejamos o conceito de servo sobre a perspectiva bíblica. Então, servo aqui era, biblicamente falando, era todo aquele que se prestava a realizar serviços a outra pessoa, mas não privado da sua liberdade, podendo configurar na condição de criado ou de empregado. Então essa era a condição do servo. Ele se colocava a prestar serviço a outra, mas ele poderia configurar ali como um criado da casa ou um empregado, mas havia nele um sentimento de liberdade. Na verdade, ele se colocava nessa condição por sua necessidade. E ele esperava do seu senhorio, do seu patrão, uma contrapartida. E qual era a contrapartida do senhorio?
A contrapartida do patrão ou do senhorio era o pagamento de um salário. Nós podemos identificar isso lá em Deuteronômio 24, 14 e 15. Iremos ler logo em seguida. Ele também poderia receber como contrapartida abrigo, né? Podemos identificar também lá em Mateus capítulo 25 e versículo 30. E também sustento, que nós iremos identificar em Levítico 25, versículos de 39 a 40. Por fim, proteção, também podemos identificar em Levítico capítulo 19, versículo 34. Então, encerrando esse primeiro bloco, nós falamos aqui sobre a figura do escravo, a figura do servo, e no bloco seguinte nós iremos falar um pouquinho do servo, dando continuidade, até chegarmos à figura do filho. Fique conosco, fique atento até o próximo bloco. Graça e paz.